Hermann Wilhelm Göring, o segundo homem do Terceiro Reich. Todo virtuoso, eloquente, colecionador de ofícios, presidente do Conselho de Estado prussiano, comandante supremo da aviação militar, mestre de floresta e de caça do Reich, presidente do Congresso do Reich, marechal do Grande Reich alemão, acusado número 1 no processo de Nuremberg. Sem dúvida, ele era um homem que me fazia lembrar de César Borgia, desses homens da Renascença, que talvez tivessem um cérebro brilhante, mas absolutamente nenhuma consciência. Ele era muito gordo e tinha sempre muitas condecorações enfeitando-o. Naturalmente, isso era divertido, porque sempre tínhamos a sensação de que ele teria adorado ser ator. Para nós, ele era o chefe da família, e quando tínhamos alguma preocupação, podíamos levá-la a ele. Mas, como disse, se a gente se expressa assim metaforicamente, no fundo estávamos sempre batendo continência diante dele. Para nós, jovens tenentes, ele era simplesmente o ideal. Velho aviador de caça, portador de medalha por Le Mérite da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, nós o venerávamos. Uma retrospectiva na vida de um aventureiro. Já na sua infância se passa em caminhos de aventura. A maior parte do tempo passa no castelo de seu padrinho judeu, Hermann von Epstein, o amante de sua mãe. O filho se sente negligenciado. Foge para as torres de seu castelo no mundo dos sonhos. Göring odeia a escola e foge frequentemente. Comentário de sua mãe: Hermann será ou um grande homem ou um grande criminoso. Uma escola de cadetes prussiana deve trazer o teimoso renitente à razão. Aqui ele se transforma, surpreendentemente, em um aplicado aspirante a oficial. A separação da família parece aliviá-lo. Orgulhoso, ele usa seu primeiro uniforme. Em 1911, ele é aprovado no exame de alferes com a menção de excelente. 2 anos mais tarde, ele faz o secundário, recebe a patente de oficial e se torna tenente de um regimento da infantaria. Aqui, as primeiras imagens do jovem Göring em busca de novas aventuras. Ele presume que elas estejam no ar e não no solo. Logo depois do começo da guerra, ele se alista na tropa imperial de aviadores, faz a prova de pilotos e se engaja em 1916 pela primeira vez no combate aéreo. Sua corajosa mobilização lhe traz o comando de uma esquadrilha de caças e a mais alta condecoração alemã por coragem, por Le Mérite. 4 meses antes do fim da Primeira Guerra Mundial, ele se torna comandante da esquadra Reichshofen. Ele é sucessor do mais famoso aviador de caça daquele tempo. Vai se aproveitar dessa fama muito tempo ainda. Depois da guerra, o caos de um novo tempo. Göring também é um dos soldados irritados que se sentem traídos e acham o Tratado de Versailles um ultraje. Ele quer continuar voando. Como na Alemanha não é mais possível, vai à Suécia, onde vende paraquedas alemães e vai abrindo caminho como aviador do correio e piloto de linhas aéreas. Uma dessas missões o leva às terras de um nobre sueco. Uma nova aventura. Ele se apaixona pela atraente Karin von Kantzow.
A condessa, 5 anos mais velha que ele, é arrebatada pelo enérgico charme do aviador alemão. Impelida pela exaltação romântica, ela abandona o marido e filho e segue o amado Alemanha, onde se casam 1 ano mais tarde. Nesse meio tempo, crescem na Alemanha os protestos contra Versailles. Göring busca contato com os correligionários. Em uma manifestação do partido nazista, ele conhece Adolf Hitler. Das Volk ist in Aufbruch begriffen. Und wir sind vom Schicksal gesegnet. Göring fica impressionado tanto pelo discurso quanto pelo orador. Assim exclamava: desde o primeiro momento que o vi e ouvi, fiquei totalmente entregue a ele. Ele entra no NSDAP e faz da inflamada tropa de ataque de Hitler, a SA, um exército particular poderoso. Como chefe dessa SA, ele veste o primeiro uniforme fantasia. Em vez de buscar contato mais estreito com os próprios amigos do partido, ele procura a proximidade de generais insatisfeitos e outros grupos simpatizantes dos nazistas. Ele quer aplanar o caminho para Hitler e trama um golpe que visa a derrubada do governo em Berlim. Mas essa tentativa de golpe encontra em Munique um súbito fim. Sob os tiros da polícia bávara, dispersam-se os golpistas. Göring tem de se retirar gravemente ferido para a Áustria, com Karin. Uma ordem de prisão é expedida contra ele. As dores o compelem a procurar um hospital em Innsbruck. Ele é operado e recebe morfina 2 vezes por dia. É o começo de uma dependência que duraria por toda a vida. Hitler, preso, pede-lhe que vá à Itália e estabeleça contato com Mussolini. Uma tarefa sob medida para Göring. Hotel no Canale Grande. O proprietário alemão simpatiza com os nazistas. Ambiente elegante. Envia um telegrama a Roma. Porém, Mussolini não o recebe. Hitler ainda não é digno de crença para o Duce. 1 ano perdido na Itália. Na Alemanha, ele é esquecido. Retirada para a Suécia, na esperança de ser apoiado pelos pais de Karin. Em um minúsculo apartamento em Estocolmo, Göring luta contra seu vício. O dinheiro é curto para a dose diária. Ele perde o autocontrole, torna-se violento e, no fim, tem de ser internado numa clínica psiquiátrica para doentes perigosos. Aqui, os médicos chegam a uma análise assustadora. Histérico, brutal, com caráter muito fraco. Suicida. Depressivo. Egocêntrico. Antissemita. Os pais de Karin toleram esse genro só por causa da filha, gravemente doente. A Alemanha ainda é uma democracia. Tem seus inimigos da esquerda e da direita. Quando Hindenburg se torna o presidente do reino, é chegada a hora de Göring retornar. Depois de uma hesitação inicial, Hitler o traz de volta à cúpula do partido. O condecorado herói da Guerra Mundial chega a tempo de atrair a alta sociedade para Hitler. Finalmente, uma posição influente. Meu tio estava convencido, já naquele tempo, em 1923, de que só Hitler seria a salvação para esse estado de catástrofe no qual a Alemanha se encontrava depois da Primeira Guerra Mundial. Só mesmo com Hitler. E prestou a ele um eterno juramento de fidelidade. E Hitler seguramente reconheceu que Göring era um dos mais confiáveis e bem-sucedidos colaboradores, uma vez que ele talvez fosse o único, ou um dos poucos, que tinha acesso a todos os círculos da população e de ter opinião própria.
De príncipes herdeiros a novos ricos, Göring coleta doações. Por exemplo, para Krupp, Thyssen, Hjalmarschat, todos liberam recursos para Hitler subir ao poder. Göring também faz carreira à sombra de Hitler, como delegado no Congresso do Reich e, finalmente, como seu presidente. Weimar se autodestrói. A raposa toma conta do galinheiro. Göring no poder como ministro abaixo de Hitler. Ele o aprecia como um ajudante frio que conserva calma nas crises. Administra bem as coisas do chanceler. Ele alicia os ares da imprensa, Rügenberg, uma aliança contra a República doente. Todavia, Göring emprega sua própria alavanca de força em um lugar bem diferente. Como ministro do interior provisório da Prússia, não tem papas na língua. Denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinauswählen. Não são frases vazias. Göring usa o incêndio do Congresso do Reich para uma caça sem misericórdia aos adversários políticos. Eles tinham todas aquelas listas negras e, por causa delas, podiam prender repentinamente essas pessoas. Éramos interrogados noites inteiras, como já disse, trancados nos porões, sem comida e batiam nossa cabeça contra a parede. Essas coisas existiam permanentemente. Eu me sentia péssimo por estar preso, sendo um jovem de 17 anos que nunca pensaria em contestar a legalidade. O criador da Gestapo toma violência por patriotismo. Als die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete, zerstörte. No Conselho de Estado prussiano, Göring abole a decisão por maioria e ataca. Aquele conceito anônimo de maioria que leva a senhor à covardia dos números. Agora, o senhor da casa é um homem que manda construir campos para a eliminação dos dissidentes, que logo causarão repúdio no mundo todo, sob o nome de campos de concentração. Ele falou então sobre os campos de concentração, que serviriam somente como solução temporária, baseada nas relações bastante turbulentas naquele ano de 1933 no Reich, e que no futuro as pessoas só poderiam ser privadas de sua liberdade por uma sentença judicial. Uma promessa que nunca será cumprida. Em vez disso, Göring trabalha como um possesso para a extensão de seu poder. A fundação de um Ministério da Aeronáutica lhe proporciona um novo posto e a indústria alemã uma explosão de novas encomendas.
Ele realiza o sonho de uma força aérea alemã primeiramente em segredo. Seu objetivo é uma tropa aérea independente, como a que seu modelo, Balbo, já tem na Itália fascista. Göring cria um outro instrumento de poder para si, como uma central de escuta, com o inofensivo nome de Agência de Pesquisa. Era evidente que grampeávamos todas as linhas telefônicas das embaixadas estrangeiras, já que naquele tempo todos, de leste a oeste e de oeste a leste, tinham de passar por Berlim. Nem era tecnicamente difícil que pudéssemos escutar todas as conversas das embaixadas. Ninguém sabia o que nós realmente fazíamos. Era na aparência inofensivo. Nós éramos uma ramificação do Ministério da Aeronáutica do Reich. Escutava-se todo o Reich. Por exemplo, quando o chefe da divisão de segurança Röhm fazia intrigas com seus chefes subalternos. Por medo de um golpe de Röhm que nunca existiu, Göring e Hitler encenam um massacre ao comando da SA. Em sua velha escola de cadetes, Göring manda fuzilar 43 supostos golpistas, enquanto Hitler arruma as coisas entre os companheiros de partido no sul da Alemanha. Foi o primeiro assassinato em massa do Terceiro Reich, apenas um prólogo. Ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. No aplauso dos companheiros de partido, morre o último vestígio de humanidade. Mas enfatizou que não era um antissemita, no máximo um assemita. Ele queria eliminar ou reprimir os judeus dos negócios e da economia, mas não queria de jeito nenhum agir brutalmente contra os judeus. Ele quer saqueá-los sistematicamente e consegue fazê-lo. No fim, isso abre campo aberto para o Holocausto. O comandante da SS, Heydrich, recebe de Göring um cheque em branco para realizar o extermínio de milhões de judeus planejadamente. Um criminoso de gabinete que às vezes não é intransigente. Ele livrou muita gente do campo de concentração e de todas essas coisas que sabemos. E antes de tudo, ele se esforçou e lutou pelos seus colegas, pelos atores, seus amigos, que talvez tivessem uma mulher judia, etc. Aí, realmente, o Sr. Göring era muito generoso. Isso tem de ser dito. Eu acho que não houve nenhum chefe nazista que pudesse afirmar não ter ajudado este ou aquele amigo judeu. Isso era bem comum. O mundo ainda fecha os olhos. Muitos diplomatas apreciavam encontrar-se com o internacional Göring. Ele usa sua paixão pela caça para conversas secretas nas quais persegue seus próprios alvos. Göring pensa diferentemente de Hitler em um império econômico alemão que principalmente avançasse pelo sudeste europeu. Primeiro passo, a anexação da Áustria. Göring se adianta onde Hitler hesita. A entrada triunfal em sua pátria é resultado da tática de chantagem fria de Göring. Contudo, o próximo plano do vitorioso, a tomada da região dos Sudetos, parece muito arriscado para Göring. Em conversas secretas com as forças do Ocidente, ele tenta minimizar o risco e demonstra às visitas diplomáticas disposição para a paz. Ele promete ao embaixador britânico, Henderson, os 4 melhores viados alemães, se a Grã-Bretanha se comportar calmamente na crise dos Sudetos. Ele quer a paz, pois tem muito a perder. Todavia, na região dos Sudetos, as tropas auxiliares de Hitler se mobilizam. Göring usa todos os recursos. Refinado, ele vale-se do parceiro do eixo, a Itália. Pede sua intermediação e ele mesmo rascunha um tratado, que Mussolini apresenta na Conferência de Munique como sendo sua própria sugestão.
Enquanto a influência de Göring parece estar no apogeu, fica claro por trás dos bastidores que ele perdeu seu contato direto com Hitler. O ditador exterioriza-se agressivamente, chantageando seu paladino à mesa de negociação. Hitler quer agir, Göring negociar. Sua alegria para sair da crise pacificamente não é compartilhada por Hitler. Ele nomeia Ribbentrop para ministro de exterior, um homem que está mais de acordo com seus planos de guerra e que procura limitar a influência de Göring. Assim, o segundo homem mais poderoso do Reich se encontra em San Remo quando as tropas alemãs marcham sobre Praga. O banhista está dividido entre sua fidelidade a Hitler, que só tem a guerra em mente, e seu desejo de desfrutar da paz. Para Göring, fica claro que ele só pode continuar sendo o segundo homem de Hitler se lhe for incondicionalmente fiel, mesmo sabendo que a Polônia é seguramente seu próximo alvo na guerra. Porém, secretamente tenta evitar esse conflito ainda ameaçador. Através de um industrial sueco, ele entra em contato com o governo britânico e pensa em voar até Londres. A sua agência de pesquisa o mantém informado sobre as negociações entre a Polônia e os poderosos do Ocidente. Todas as conversas foram escutadas. Tudo era relatado. E pode ser que tenham sido tiradas falsas conclusões, tanto que se acreditava que Inglaterra e França não iriam intervir. No entanto, desta vez elas estão prontas para intervir. E Göring jurou a Hitler: "Nós queremos deixar esse jogo perigoso de lado." Hitler respondeu: "Eu sempre joguei perigosamente em minha vida." Com isso, os fracos são postos para cair no abismo. De volta a Schofheide. Aqui ele mandou construir uma residência que devia impressionar pelo luxo e ostentação. É chamada de Hall Karim, em homenagem à sua primeira mulher. O senhor aqui ama o monumental e pomposo. O contato com a indústria possibilita um padrão de vida apropriado. Só a firma Heinzmann lhe paga 1 milhão de marcos por ano. Equipado assim, ele se entrega a outro prazer, a caça. Zweitens habe ich Sie, meine Damen und Herren, eingeladen, heute einmal in die schönsten Teile der Schorfheide einen Blick werfen zu können, damit Sie gerade überzeugt werden, dass Berlin nicht nur eine Asphaltwüste ist, sondern dass es neben seinen schönen Parks auch in der nächsten Umgebung einzigartig schöne, herrlichste Naturgebiete besitzt. Nesse idílio particular do Estado, Göring é o senhor, como mestre florestal e de caça do Reich. Para cada órgão, um uniforme próprio. O ser poderoso em traje da boêmia. Eu sou um ser da Renascença. Eu amo o luxo. Como desdobramento do luxo, está também o culto de si mesmo. Carruagens de luxo do novo tempo. Elas animam o ser da Renascença para a efêmera alegria de viver. Mulheres também fazem parte da alegria de viver. Depois da morte de Karin, uma nova mulher, a atriz Amy Zolleman. O casamento religioso irrita os dogmáticos do partido, mas tendo Hitler como padrinho, ninguém ousa protestar abertamente. A nova mulher, que segundo o desejo de Göring deve ser tratada por excelência,
dá ainda mais impulso ao opulento estilo de vida do Hall Karin. Agora, nos Göring, os antigos colegas de M têm porta aberta. Gustav Grünken flerta com o poder e é nomeado diretor do Teatro de Estado. Aparição na UFA. As pessoas do cinema se sentem lisonjeadas. Todavia, há outras reações também. Sempre mais perto, e eu então estava face a face com ele. Dei-lhe a mão e foi um enorme choque. Pela primeira vez, ele me parecia bem diferente. Tinha um rosto completamente estranho para mim. Um rosto que se desfazia em largura, quase feminino, pastoso, vincado. E, no fundo, não era nada daquilo que eu até aqui acreditava ter visto. Era algo totalmente novo e assustador. Also auf Wiedersehen. Ich werde mich schon freuen, wenn ich Sie alle dann im Film sehe. Und ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Erfolg bei dem Film. A residência mais modesta de Göring, uma corte bávara em Obersalzberg. Ja, mein Cäsar. Kommst du mich Sempre besuchen? junto dos animais domésticos. Kommst du mich besuchen, ja? Komm. Ist ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring. Hopp. Passagem livre para as brincadeirinhas de Hermann. Ele tem ferrovias em todas as residências. Para fugir da realidade, nada melhor que um iate, o Karin II. Aos olhos da nação, ele brinca de ser o rei sol urbano. Seu nome vira símbolo de um desmedido culto à personalidade. Atrás da máscara de tio querido se esconde um homem inescrupuloso e sedento de poder, que concretizou a profecia de sua mãe. Grande homem ou grande criminoso? Ele se tornou ambos. An unseren Führer denken und wollen diesen Führer unsere Dankbarkeit und unsere Zuneigung dadurch kundgeben, dass wir jetzt seiner gedenken und rufen, unser heiß geliebter Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Was hast du Schönes bekommen? Flieger? Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädel. O amigo das crianças tem uma surpresa. 3 anos depois do casamento, quando M lhe dá uma filha, Eda, E-D-D-A, eterna dedicação do ajudante, segundo as piadas do povo. Desde seu ferimento no golpe de Hitler, o jovem pai se achava estéril. O padrinho é um outro, tio querido. Amigo das crianças, irmão de armas. Há anos, Hitler já havia designado seu mais fiel paladino para sucessor e o forçara a segui-lo em sua loucura por espaço vital até a guerra. Na Força Aérea, Göring cria seu próprio instrumento de poder. No antigo chefe da Lufthansa, Gerhard Milch, ele encontra um ambicioso organizador. Outros executivos não são tão apropriados. Vocês têm de ver, de qualquer modo, que quase todo o alto generalato da Força Aérea não tinha experiência aeronáutica. Havia alguns da Primeira Grande Guerra, mas estavam no nível de comandantes da divisão e não podiam interferir muito. E todo o Estado-Maior da Força Aérea estava ocupado com gente que não entendia de caça e também tinha pouca ou nenhuma experiência. E foi com as ideias dessa gente que a Força Aérea foi criada. Und da, mit deren Gedanken ist die Luftwaffe seinerzeit aufgebaut worden.
Depois de um perverso jogo de intrigas, o comandante das Forças Armadas e do Exército são demitidos. Manipulador, Göring tinha planejado nomes para serem os sucessores. Porém, o próprio Hitler assume o ministério e engole seus vassalos, sedentos de poder, com o título Marechal de Campo. Göring se deixa levar agora para a guerra de dois frontes que ele, no fundo, queria evitar. Enquanto seus bombardeiros atacam a Polônia, seu irmão de armas o acalma com uma nova prova de preferência. Sollte mir in diesem Kampfe nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Bataillengenosse Göring. Apesar disso, ele confessa a um amigo depois da reunião. É terrível, Hitler enlouqueceu. E 2 dias mais tarde, se nós perdermos esta guerra, que o céu tenha piedade de nós. Numa relação de 20 aviões para cada um do inimigo, a nova arma de Göring não tem dificuldades. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese herrliche Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Agitar a espada em público e sondar a paz em segredo. Desta vez, ele propõe a Roosevelt que, como chanceler, ele desocuparia a Polônia e suspenderia a perseguição aos judeus. O presidente americano reage positivamente e garante à Alemanha as fronteiras de 1914 e a devolução das colônias. Entretanto, a coragem abandona o guerreiro. Em vez de protestar contra a guerra no oeste, ele refugia-se em seu mundo de sonhos e manda montar um monstruoso trem de comando, com vagão-salão, vagões especiais para 8 carros, enfermaria própria e um laboratório para fotógrafos. 20 ferroviários são do pessoal fixo. Na primeira discussão sobre a situação, ele se destaca por estar bem pouco informado das coisas. Ele está cheio de promessas, embora a Força Aérea não esteja nem de longe equipada para tal campanha. Em Dunkirk, Göring sofre sua primeira perda, porque uma corporação britânica inteira consegue escapar quase intacta. O bombardeio inadvertido de Rotterdam é um sinal de uma guerra aérea homicida. Porém, na euforia da vitória sobre a França, essas falhas de desempenho se esfumam. Göring louva Hitler como o maior general de todos os tempos e espera secretamente que sua fúria de ataque agora seja atenuada. Ele parte para Paris. Em Rolls-Royce aberto, ele cruza a cidade em busca de todo tipo de preciosidades. O bom vivant que há nele cai em uma autêntica febre de consumo. No Louvre, uma enorme oferta em obras de arte espera pelo colecionador do Hall Karim. Todas as obras de arte dos judeus expulsos de Paris foram coletadas e Göring garante para si a primeira escolha. Ele pega tudo o que quer, seja Velázquez ou Granat, Da Vinci ou Cézanne. No fim, ele dá instruções para que, na Europa nazista, todos os bens dos judeus passem por suas mãos. Também em Bruxelas e Amsterdã esbarra com interessantes objetos, os quais não quer deixar escapar. No total, ele consegue reunir um tesouro em obras de arte de mais de 100 milhões de marcos. Ele manda desviá-las frequentemente por trem para sua casa. O Hall Karim torna-se um museu. No depósito se mesclam loucura e realidade em caricatura. De
todas as regiões rodam trens para a Alemanha, sob o comando de Göring, com tesouros artísticos roubados, e acabam ficando também sob a admiração do pintor ditador de Branau. Ele inventou um novo posto para Göring, o de Marechal do Reich, a mais alta posição militar da Alemanha. Ataque aéreo à Inglaterra. A indecisão de Hitler e a má vontade de Göring conduzem a uma operação indiferente que sobrecarrega os aviadores de Göring. Por enquanto, Londres é poupada de ataque. Por enquanto. Porém, Churchill arma um bloqueio sólido, ainda que Göring envie tantos esquadrões de bombas pelo Canal da Mancha. O sonho de ser o Senhor dos Ares explodiu entre as granadas da defesa britânica. Até outubro de 1940 são perdidos 1.700 aviões. A enganosa glória da Força Aérea também se evaporou, como a de seu chefe. Além disso, há desentendimento na direção. Göring recusa-se a colocar prioridades claramente. Galland, o chefe da caça aérea no canal, exige mais caças. A discussão sobre os diversos tipos leva a uma confusão insana. Mobilizações, ainda que tão audazes, não podem concorrer com a superioridade das máquinas britânicas. A insatisfação cresce entre os aviadores. Quando saí para o fronte, o ponto alto da Batalha da Inglaterra já havia passado. A gente começou a ter dúvidas. O que está acontecendo com o nosso comando? Porém, na época não culpamos Göring, mas dissemos: culpado foi o mau comando militar que temos por tudo ter dado errado, pois a batalha contra a Inglaterra realmente fracassou. Marcha dos bodes expiatórios. Hitler tinha Göring na mira. Este põe a culpa em Udet, seu chefe de produção. Erhard Milch é pau para toda a obra e deve organizar as coisas. Ele não é um autêntico ariano. Como Göring depende dele, o Marechal do Reich declara: quem é judeu, determino eu. Fuga antes de decisões, no mundo da fábula da infância. Enquanto as Forças Armadas marcham para a Operação Barbarossa, o chefe da Força Aérea brinca com cestos cheios de pedras preciosas, come quilos de balas e refugia-se em doenças. Como ele não pode impedir Barbarossa, denuncia a data do ataque por meio de seu contacto sueco às forças do Oeste. Depois do começo da guerra, ele embarca contrariado em seu trem especial e instala seu quartel-general a 1 hora de distância da trincheira do Lobo de Hitler. E também aí, ele consome muitos comprimidos. No turbilhão do vício, a realidade cinzenta se coagula em ilusão cor-de-rosa. Mas a realidade sempre o apanha de novo. O general Udet se suicidou. O povo não pode saber disso. Os enterros se acumulam. Depois da queda do general Mölders, Göring nomeia Galland, de 29 anos, para sucedê-lo como chefe dos aviadores de caça. Apesar de todas as manobras de Göring, os aliados penetram cada vez mais no espaço aéreo alemão. Atacam com 1000 bombas, por exemplo, Colônia. Nós, vítimas dos ataques de bombas, víamos em Göring o homem que carregava uma grande parte da responsabilidade por esse desastre. Porque ele tinha uma eloquência grandiosa, porque ele não se prepara suficientemente e porque havia se metido nessa coisa, não é? E também quando, cidade após cidade, se afundava em ruínas, Göring não estava preparado a aceitar a verdade. Hitler critica seus ataques de bombas e Göring quer provar o quão combativa a Força Aérea ainda é. Os oficiais do comando, em desavença, não o impedem.
O chefe do Estado-Maior de Generais, Yechonek, atormentado por depressões, o apoia na promessa de abastecer pelo ar um exército inteiro que está cercado em Stalingrado. Assim, o vaidoso Marechal do Reich leva centenas de milhares de soldados a uma armadilha mortal. Para nós era óbvio que estávamos recebendo uma tarefa que ninguém poderia realizar. Não se pode abastecer todo um exército pelo ar. 280 mil soldados esperam na neve e no gelo por reforços em vão. Muito poucos aviões voam missão após missão. Um atrevimento desesperado. Nos primeiros encontros que tivemos, a tropa também dizia que ele deveria ter enlouquecido. Isso podíamos dizer nos aeroportos do front. Não podíamos dizer nada atrás. Nos aeroportos do front era dito o que realmente acontecia. O que acontecia? Centenas de milhares de soldados alemães foram aprisionados pelos vencedores soviéticos, mortos de fome e congelados. Depois de Stalingrado, quase não se tinha mais notícias do chefe-maior da Força Aérea. E quando a conversa em círculos de amigos tocava nisso, diziam: o gordo tem mais é que calar o bico. Porém, ele não calou. Noch in 1000 Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. A perda total da realidade chega também ao fronte da pátria-mãe. Aí começou a desesperança também. Sempre novos ataques e sempre novos alarmes. Às vezes também alarmes falsos. Mas mesmo nos alarmes falsos, a gente tinha medo. E o coração disparava. As pessoas morriam de modo terrível. A gente ficava realmente horrorizada. O fracasso completo da Força Aérea é criticado pelo próprio Hitler. Para ele, Göring naufragou. Alguns de seus aviadores ainda dão ilusões. A partir daí, eu não fui mais enviado para a Rússia, mas fiquei aqui na defesa do Reich e acreditávamos ainda que os erros que foram cometidos deviam ser imputados a todo o comando, não só a Göring pessoalmente. Com a invasão, a defesa aérea alemã entra em colapso. A conversa sobre armas milagrosas também demonstra ser um conto de fadas. Para acabar com essa loucura, oficiais alemães ousam uma última tentativa desesperada. A derrubada do ditador fracassa. O Marechal do Reich já está a postos com a sugestão servil de que também as Forças Armadas se cumprimentem no futuro com o braço esticado. Aí havia entre os membros das Forças Armadas um dito que era, aliás, também usado na SS, que dizia esticando o braço. Desta altura está a merda na Alemanha. O homem do poder destituído busca consolo em sua própria divisão. E Göring passava por nós e cumprimentava com seu bastão de marechal. E dizia sempre a mesma fórmula: por onde eu passei pode ser tocado. Eu nunca havia ouvido essa frase. Ele passou a 1,5 metros de mim. Eu olhei-o nos olhos e pensei: o que está acontecendo com ele? Ele está com os olhos totalmente vidrados. Só mais tarde eu vim a saber que ele era viciado em morfina. Então ele foi para o meio da aglomeração. Devo dizer que continuava a ter uma voz violenta. E berrou um discurso que me horrorizou, pois era no mais baixo nível de vulgaridade. Ele dizia: traidores, saqueadores, retardatários, bundas, que causaram a queda do fronte do leste e cometeram um atentado contra o Führer. Agora ficou claro. E vocês irão chutar o traseiro dos russos. Todavia, os russos chegam primeiro que ele. Logo surgem também bombardeiros soviéticos sobre a capital do Reich, na qual só restam ainda poucos alvos não destruídos.
onde o responsável por essa miséria toma coragem para ainda visitar o povo atormentado. Ele que, antigamente, em bom som, anunciara que queria se chamar um Maier qualquer, ou comeria uma vassoura, se algum bombardeiro inimigo atingisse a região do Reich. Agora era naturalmente cumprimentado por Herr Maier, ou Sr. Besenmeier, Vassoura Maier. Alguns o chamavam de Tengelmann. O supermercado cujo slogan era uma filial em cada cidade, já que ele tinha fracassos em cada cidade. Última tentativa de forçar uma virada, o festejado avião a jato. Ele vem tarde demais e é usado erradamente. Além disso, combustível é agora mercadoria rara. O comandante-chefe ainda pode assistir do lado de fora da cerca a um irrefreável debate. Quando os órgãos de Stalin anunciam uma ofensiva final, o pai de família cuidadoso manda trazer para a Baviera a mulher, a filha. Manda esconder seu tesouro artístico em um túnel de mina. Dinheiro aos milhões ele já depositara na Suíça havia muito tempo. O aniversário de seu Führer o força ainda uma vez a uma visita ao bunker embaixo da destruída chancelaria do Reich. Então ele volta ao Hall Karim, manda ele mesmo seu solar para os ares e põe-se a caminho de Obersalzberg. De lá, ele procura 3 dias mais tarde, em total desconhecimento da situação, ainda estender a mão sobre a coroa. Em seu telegrama a Hitler, ele propõe ser seu sucessor. Caso não chegue nenhuma resposta até às 22 horas, irei agir conforme seu decreto para o bem do povo e da pátria. Hitler e os vassalos restantes entendem isso como um ultimato. O fiel paladino como um golpista? E, imediatamente, ele é demitido de todos os órgãos. Em um de seus castelos, alguns homens da SS o levam em prisão preventiva. Daqui, ele tenta contactar o general Eisenhower. Ele rascunha em uma carta floreada uma oferta de abrangente cessar-fogo e espera por uma conversa de marechal para marechal. A resposta não vem. Em vez disso, Göring é convocado para um encontro com o general americano Stark e, educadamente, mas com determinação, é levado preso. Seu comentário diz tudo. Pelo menos foram 12 anos vividos decentemente. Poucos dias mais tarde, soldados americanos descobrem o tesouro artístico de Göring e não acreditam em seus olhos. Hora da verdade. A coleção de arte de Hermann Göring é uma caverna de ladrão. O segundo homem do Terceiro Reich ao vivo. Isso os jornalistas americanos não podem perder, com outras imagens que têm na cabeça. Ele não quer nem saber de tudo aquilo. Livre da gordura e do vício, ele representa no processo de Nuremberg a vítima inocente de um vencedor malvado. O mestre da fraude, muito desembaraçado e muito vaidoso. Excessivamente vaidoso e muito orgulhoso de si mesmo, muito autoconfiante. Ainda uma vez, Göring tem oportunidade de enfatizar sua autoconfiança.
Para aumentar a irritação do acusador, o tribunal cede ao orador 58 horas de tempo para discursos, uma tortura também para os relatores. Ele tentava ainda representar o número 1, também em relação aos outros acusados. E daí essa negação covarde de qualquer culpa pessoal para esses crimes horríveis que foram cometidos naquele tempo, em que ele se julgava o número 2 depois de Hitler. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Nenhum arrependimento, nenhum lamento, nenhum juízo. Também agora essa insistência sem sentido. O martelo do presidente obriga a uma resposta curta, culpado ou inocente. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Com seus depoimentos, ele desempenhou seu papel muito bem, como ator, como ele se imaginava no palco do mundo. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. Não havia, provavelmente, nada na doutrina nazista em que Göring não acreditasse. Ele disse uma vez que era o fiel paladino do Führer e que isso significava acreditar nele e aderir e seguir todos os princípios que o Führer havia determinado. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring in allen 4 Punkten der Anklageschrift schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Depois do julgamento, ainda escreve mais 3 cartas. À sua mulher, ao pastor da penitenciária e ao Conselho de Controle dos Aliados. Diferentemente do grande Aníbal, Göring se serve de uma cápsula de cianeto de potássio que lhe passa um oficial americano, seu amigo de caça. Todos têm de morrer, mas morrer como mártir nos torna imortais. Vocês irão colocar nossos ossos um dia em um ataúde de mármore. Os ossos de Göring foram, como se todos executados, cremados e jogados em um afluente do rio Isar. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Na Rede Cultura, a trajetória das personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos, os homens de Hitler. Nesta quarta, Albert Speer, o arquiteto, o diretor oficial da formação artística nas grandes manifestações, o homem encarregado de preparar as apresentações do Führer de maneira impressionante. Os homens de Hitler. Nesta quarta, 10h30 da noite.